tudo bem? Como vão? Quanto tempo, né, que a gente não se vê? Meu nome é Edinalva, sou membro da Igreja Batista do Barro Preto. Chegamos no Barro Preto, eu e a minha família, em 95, e estamos até hoje, graças a Deus, sendo instrumentos nas mãos de Deus, junto com os nossos queridos irmãos. Sou professora de adolescentes, né? E nós vamos, né? Depois de um tempo aí de descanso, de férias, nós vamos continuar com a nossa revista, Batalhando pela Fé. E hoje nós vamos estudar a lição número 9, que é a lição Imagem e Semelhança de Deus. Antes da gente começar, eu gostaria de orar, pedindo a Deus a direção para esse nosso estudo de hoje, tá? Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pela saúde, pela família que nós temos e pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor mesmo traga luz e vida para isso que nós vamos falar, sobre esse assunto que nós vamos falar no dia de hoje, que o Senhor nos dê capacidade de compreender tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Muito obrigado por tudo, nós oramos, agradecidos e confiados no nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar nossa lição. Nossa lição, nós temos como versículo-chave Gênesis 1, 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, que está aqui na nossa revista. E aqui na Bíblia, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, nós precisamos compreender algumas coisas desse livro de Gênesis. Primeiro, esse livro de Gênesis, que quer dizer o princípio, foi escrito por Moisés, né? Moisés vai escrever esse livro e você vai já perceber, nesse primeiro capítulo aqui de Gênesis 1, se você quiser abrir sua Bíblia, você vai ver na descrição desse capítulo 1, várias vezes, por várias situações, Deus fala. Deus disse: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja firmamento. Disse também Deus: ajuntem-se as águas. E disse Deus: produza a terra relva. E você vai ver aí, quase que umas 10 vezes aqui, disse Deus. E nesse versículo 1, 26, vai falar: façamos, o diferencial aí. Então você vê que no disse Deus, ele está falando só no singular. E quando ele, no versículo 26, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você vai ver que tem várias explicações aí para esse façamos. Primeiro, que uma das explicações que as pessoas gostam de dar é que esse façamos está no plural, porque no original é como se tivesse uma majestade falando, alguém falando. Então você pode perceber que às vezes os pastores, na hora que vão pregar, até falam alguma coisa assim: nós agradecemos que os irmãos estejam... É para dar é como se fosse uma suntuosidade, uma majestade, um grau a mais, né? Na hora da fala. Mas nós vamos, eu fico com a explicação de que nessa passagem aqui, o façamos já mostra a pluralidade da Trindade. Aqui eu fico com esta explicação, que é já Moisés já falando da Trindade, de Deus Pai, Deus Espírito
Santo, que se você olhar, e o Espírito, no versículo 2, ele fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, quando ele fala, façamos, no plural, Deus Pai, o Eterno, Deus Espírito Santo, e mais para frente ele vai falar de Jesus, que Jesus vem resgatar aí. Então, aqui a gente já vê, essa a explicação, é a pluralidade, é a função da Trindade aí, já nesse primeiro livro de Gênesis. Moisés, que é o escritor do livro, mais para frente, lá pelo versículo 3, 4, vai falar da pessoa de Jesus. Então, Deus é eterno. Ele sempre existiu. Então, quando você pega aqui no livro de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus já existia aqui, ele sempre existiu, porque ele é espírito. E tudo que ele criou, tudo que ele criou, foi ele que fez. Foi ele que promoveu. Então, nos versículos abaixo você vê, e criou Deus, lá no versículo 9, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. No versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Aqui no 20, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, né? E ele vai descrevendo todas as coisas que Deus fez. Deus é eterno, é o eterno, né? Ele não é uma essência material. Deus, é que formou as coisas. Mas Deus não tem corpo. Ele não é uma matéria, né? Ele não é uma coisa, um ser personificado. O homem, sim. O homem, aí Deus, o eterno, faz o homem e fala, ele foi criado segundo as nossas características, a minha característica. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado, então, essa imagem e semelhança mostra que ele foi criado com características morais e espirituais que refletem o ser de Deus. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus com características morais e espirituais, né? O ser humano, ele tem uma identidade, ele é inteligente, ele tem consciência, ele é criativo, ele é muito criativo, né? E usa de linguagem como Deus. Deus falou e disse Deus, ele usou o verbo, usou a palavra, e ele cria o ser humano com essas características pessoais, cada um com a sua característica, inteligente, consciente, criativo e com linguagem. Então, de tudo que Deus criou, de todas as coisas, ele criou o homem que é capaz de falar e de se comunicar. E isso nós percebemos claramente na criação. Esse falar, esse se comunicar, esse uso da fala. E colocou no homem também as características morais, né? Como o amor, a justiça, a bondade, a retidão, atributos que Deus confere a esse ser. Então, quando ele fala façamos, né? O homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, ele colocou no homem atributos, características, qualidades de um ser que ele queria se relacionar, né? Então, ele colocou tributos para o ser humano ser uma pessoa que se relacionasse com ele. Agora,
tem algumas coisas que Deus não colocou também para o ser humano, né? Porque ele é Deus. Então, ele não deu atributos como nós não somos eternos, né? O ser humano, nós não somos onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Então, Deus, como eterno, como criador de todas as coisas, ele colocou características muito dele, né? De Deus, né? No ser humano, e também não colocou algumas porque ele é Deus. Não quer dizer que o homem, quando ele fala aqui no versículo, né? Não quer dizer que o homem é igualzinho a Deus, de jeito nenhum. Quer dizer que o homem reflete o ser de Deus. Qual que era o objetivo? O que você acha que pode ter sido o objetivo de Deus a fazer o homem com essas características? Ele queria que Deus queria que o homem fosse representante dele aqui na Terra. Então, o homem que iria permear toda essa criação, todas essas coisas que ele vai descrever aí no capítulo, ele vai querer que o homem seja o representante dele aqui na Terra. Eu sou professora de história também, né? E vocês devem lembrar das suas aulas de história que tem uma teoria lá na Idade Antiga, lá na Idade Média também, nos reinos absolutistas, onde fala de uma teoria chamada teoria do direito divino, que era o quê? Na Idade Antiga, na Idade Média, eles falavam que o rei, lá no Egito, nesse contexto aqui de Moisés, né? A gente contextualiza com o Egito antigo. O faraó, ele era o representante de Deus aqui na terra. Então, tudo o que o rei ou o faraó falasse era verdade absoluta. Não poderia haver questionamento, porque eles achavam que esses reis e esses faraós eram os representantes, eram os únicos representantes de Deus na terra. Só que nós não vemos assim. E não era assim, e não foi esse o propósito de Deus aqui. Porque Moisés vai falar que todos os homens são representantes de Deus na terra. Depois esse sistema cai, né? Que vem, na época da Idade Moderna, vem os reis absolutistas, e depois isso vai sendo desconstruído, a partir do momento que o homem vem tendo contato, vai começar com o episódio da Reforma Protestante, vai começar o homem, a partir da leitura, começar a entender esses escritos e vai ver que essa teoria do direito divino que havia, ela não era real. Né? E na Bíblia fala muito isso. Moisés fala, todos os homens são representantes de Deus na terra. Tanto que a gente vê aqui nesse versículo, no 26, né? Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, quer dizer, sobre toda a criação. Então, a humanidade foi criada com as características que Deus colocou em cada pessoa, né? De forma significativa, inteligente e voluntária. Então, façamos o homem. Quando ele fala façamos o homem, ele fez o homem e depois da costela do homem fez a mulher, ele fez um de cada, um homem e uma mulher. Imagem e semelhança dele, iguais diante de Deus, iguais diante de Deus. Então, quando ele fala esse façamos, né, baseado nessa trindade, como eu já falei para vocês, ele faz iguais, o homem e a mulher. Viu que o homem estava só, fez uma companheira para ser a sua ajudadora. Colocou neste homem os atributos de dignidade, valor, honra, direitos que cada um tem. Então, ele fez a biologia de cada um que determina o gênero masculino e feminino. Ele fez um de cada, um homem
Adão, que chamou Adão, e a mulher, que chamou Eva. A biologia, ele formou, não é a sociedade e não é a escolha das pessoas que fazem a determinação do gênero masculino e feminino. E nós vamos ver aqui como que o homem ele vai ser representado como a coroa da criação. Por quê? Porque nós fomos feitos de toda a criação maravilhosa que Deus fez, na descrição do texto aí, mas nós somos distintos de todos os outros. Há um valor muito grande para o ser humano, porque em Mateus 6,26 fala assim, Deus sustenta as aves, quanto mais sustentará vocês, sustenta vocês. Então, se ele sustenta todas as aves, quanto mais a mim ele vai sustentar e vai me abençoar. Então, nós vemos aqui a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que quando ele fala façamos, façamos no sentido de colocar todos os atributos que ele queria. Todos não, né? Aqueles que ele acha que pertence a nós, porque o Deus eterno, ele tem as suas características. Aqui na revista, ele vai falar sobre isso, exatamente sobre isso. E aí, você percebe como Deus criou você cheio de capacidades e de potencialidades? Tá vendo como que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos feituras dele. Só que aí entrou o pecado, né? Nessa história aí, entra o pecado. Então, a semelhança de Deus aí foi corrompida pelo pecado. Aí, quando o pecado entra na desobediência, né? Esse plano que Deus tinha feito vai ser modificado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai providenciar uma maneira de restaurar isso aí, que vai ser a vinda do seu Filho Jesus Cristo para nos limpar do pecado e restaurar a nossa semelhança com Deus. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais maravilhosa isso! Da gente ver através do plano de Deus que ele fez as coisas perfeitas, mas o pecado entrando com a dor, com o sofrimento, com a desobediência, né? Por isso que a gente vê lá nos 10 mandamentos, não mate, não roube, não adultere, não fala mal do seu irmão. E falando essas coisas, mas o homem é de coração duro, mas Deus providenciou Jesus Cristo para nos resgatar, para que voltássemos a essa imagem e semelhança. É um grande privilégio para nós, seres humanos, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, quando esse pecado entrou, isso foi afastado, né? Só que aí Deus manda Jesus. Por amor, Deus se fez carne, que é Jesus Cristo, né? E habitou entre nós na pessoa de Jesus, a fim de nos salvar dos pecados e nos reconciliar com o nosso Criador e Pai. Graças ao poder da obra realizada por Cristo na cruz, a sua morte, mas a sua ressurreição. O homem pode ter a imagem e semelhança de Deus restauradas em meu ser. E quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3,2. Olha que coisa mais linda. O projeto de Deus foi uma coisa assim maravilhosa. Então, nesse versículo, quando fala imagem, façamos o homem, olha como que Deus cuida da gente, como Ele providenciou na história toda a história do ser humano e nos dá a chance de nos reconciliar com Jesus. Não é maravilhoso? Então, hoje a lição é essa. E eu gostaria de
ver com vocês que você tem potencial, você é um ser humano criado por Deus. Ele te fez com individual, com suas características, cada um com sua característica, e ele nos ama. Homem, mulher, indígena, chinês, seja quem for. Deus fez o ser humano, pessoa, e ele quer que a gente tenha aqueles atributos que ele colocou pra gente lá. E que a gente possa cada dia dar testemunho de Jesus aonde quer que a gente ande. Amém? Então, coragem para manter a nossa confiança em Deus, coragem para você testemunhar desse Deus maravilhoso, que tudo que existe, tudo é regido por Ele. Ele está no controle de todas as coisas, e que a gente a cada instante possa perceber, experimentar esse amor, essa graça que Deus nos dá a cada dia, a cada manhã que se inicia. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Beijos. Tchau.